Jesus e deixar entrar na mente, no coração e sair das nossas mãos. Oba, é dia da evangelização. Que alegria! Oba, é dia da evangelização. Que alegria! Oba, é dia da evangelização. Mundo Bita! Sinto muito, mas eu sinto que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Logo cedo a mágica do sono me enfeitiçou. Sai pra lá, preguiça, nem dei bola pro desânimo. Papo de família reunida, sempre sinto amor. Até me embaraço nas palavras, fico tímido. Em cada tropeço que a gente dá, a calma deve ser a porta pra raiva não entrar. E caso a inveja queira aparecer, deixa ela falando sozinha, bem longe de você. Sinto muito, mas eu sinto que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Quando fico triste, sei um bom remédio pra curar. Gargalhadas de um amigo nunca deixam de alegrar. Se só faz sentido que é sentido pelo coração, meu entusiasmo se transformará nessa canção. Nesse balanço a vida é tão feliz e sigo sempre curioso, pequeno aprendiz. E sinto orgulho de ser quem eu sou. Carrego toda a minha história, seja pra onde for. Sinto muito, mas eu sinto que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, Então tô doido. calma, a alma sou eu. E venho vindo em várias vidas, pelos mundos aprendendo tudo que sei. Nascer, crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu.
Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Bom dia, gente. Vamos todos agora fechar nossos olhos, agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade de aprender, entender também de Jesus, aproveitar todos os ensinamentos da melhor forma positiva. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom estudo a todos. Vocês sabem o que quer dizer ser médium? Já escutaram falar em mediunidade? E o que é ter mediunidade? Esse é o tema da aula de hoje. Qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Está no Consolador, pergunta 387. E na questão 49 de O Livro dos Médiuns, nos diz assim: os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. Então, médium seria aquele que serve de elo com o mundo espiritual e serviria como um meio para que o espírito se manifeste no mundo material. Diz o codificador no item 7, no capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no subtítulo Mediunidade Gratuita, com muita clareza que, inclusive, define o objetivo da mediunidade. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. A mediunidade é uma faculdade sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 10. Portanto, crianças, ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio entre os espíritos. É característico a todas as criaturas humanas, independentemente de sua condição moral, e manifesta-se através de sonhos, intuições, premonições, psicografia, psicofonia, efeitos físicos e outros tipos de mediunidade. Conforme alerta-nos Allan Kardec, todas as faculdades precisam ser educadas para que sejam direcionadas para o seu verdadeiro objetivo. Sabem qual é o objetivo? É o de servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas que governam o universo. Eu vou contar uma história para vocês que se chama A Curiosidade de Mariana. Mariana era uma menina pequena, mas conhecia bem a rotina do grupo espírita onde sua família trabalhava. Ela frequentava a evangelização aos sábados à tarde e nas quartas-feiras, de vez em quando, ela acompanhava seus pais ao trabalho do grupo. Ela já conhecia palestra pública, passe,
assistência às famílias assistidas, atendimento fraterno. Quando a palestra pública terminou, sua mãe foi trabalhar no passe e ela teve que esperar. Ela sempre pegava um livro emprestado na biblioteca. Ela sabia muitas coisas. Sabia até o que era uma obra psicografada. Apenas uma coisa Mariana não conhecia no centro. E ela estava cheia de curiosidade. Era aquele tal de grupo mediúnico ou reunião mediúnica. Quando terminava a palestra, vários adultos iam para uma sala. Como a porta não ficava aberta, ela não tinha a menor ideia do que eles faziam. Mas naquela noite, ela resolveu espiar. E logo ouviu bem baixinho uma voz que dizia: "Ei, o que você está fazendo aí, mocinha?" Era o Hélio, o rapaz da biblioteca. Mas que susto a menina levou. E os dois riram baixinho para não atrapalhar ninguém. Mariana explicou sua curiosidade. Queria saber o que era esse grupo mediúnico. Hélio disse que também tinha essa curiosidade. Ele sabia o que era mediunidade e médium, mas não sabia muito bem o que eles faziam nessas reuniões. E alguém sabe o que é médium? Porque médium é uma pessoa que tem um sexto sentido, isto é, ela consegue a comunicação entre o mundo dos desencarnados com os encarnados. Pode se comunicar através da escrita, que é um médium escrevente ou psicográfico. Pode se comunicar também através da fala, que é um médium psicofônico. Através da vidência, que são os médiuns que enxergam através dos olhos espirituais. E os médiuns que escutam, que são os audientes. Os intuitivos, que são intuídos pelos espíritos. Nossa, tem muito mais tipos de mediunidades e de médiuns. Mas vamos voltar à nossa história? Porque a Mariana e o rapaz da biblioteca esperaram a reunião terminar e foram tirar suas dúvidas com seu Diomar, que era o dirigente do grupo mediúnico. E com a maior paciência ele explicou. Bem, gente, primeiro fizemos uma pequena leitura para reflexão, depois uma prece e logo a seguir, com a ajuda dos médiuns, os espíritos se comunicam com a gente, por escrito ou pela voz, e nós recebemos mensagem deles. Mas também há os espíritos que estão confusos, que ainda não se acostumaram com a volta à vida espiritual. Então nós conversamos com eles, tentando ajudá-los. E encerramos a reunião com uma prece. É isso que nós fazemos uma reunião mediúnica. E ele ficou muito feliz de explicar tudo isso. Olha, quando vocês tiverem qualquer dúvida ou dificuldade, podem falar comigo, com seus pais ou com seus evangelizadores. Tenha certeza que eles terão um maior prazer em responder. Então, Hélio e Mariana acharam muito legal o trabalho das reuniões mediúnicas, encarnados e desencarnados ajudando uns aos outros. E aprenderam que, em vez de ficarem imaginando 1000 coisas, poderiam ter perguntado, muito antes, não é mesmo? E aí, gostaram da história? Oi, pessoal!
Hoje nós falamos sobre os diversos tipos de mediunidade, o que é ser médium, qual a finalidade da mediunidade. E agora nós vamos à nossa atividade, que vai ser de perguntas e respostas. E as respostas nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, capítulo 4, o nome é Dois Médiuns, tá bom? Vamos lá? Primeira pergunta: qual o nome da mediunidade no qual os espíritos atuam sobre a mão do médium para escrever? Vamos à resposta? Mediunidade de psicografia ou escrevente. Segunda pergunta: qual o nome da mediunidade no qual o espírito atua sobre as cordas vocais do médium para falar? Resposta: quem respondeu mediunidade de psicofonia ou falante acertou. Terceira pergunta: qual o nome da mediunidade no qual o médium vê os espíritos? Resposta: mediunidade de evidência. Quem acertou essa? Quarta pergunta: qual o nome da mediunidade no qual o médium ouve vozes dos espíritos? Vamos à resposta? Mediunidade de audiência. Vamos para a quinta e última pergunta. Qual o nome da mediunidade no qual o médium escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente, não sabendo muitas vezes que a ideia provém dos espíritos? Acertou quem respondeu mediunidade intuitiva. No livro Consolador, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, na questão 386, tem a seguinte pergunta: qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? A resposta é a seguinte: não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e fraternidade pura, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. Vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento ao Pai, a Jesus, agradecer por esse momento de aprendizagem, que todos aqui possam levar cada ponto positivo desse estudo para a sua vida e melhorar cada vez mais, que a gente sempre esteja evoluindo, sempre, e sendo cada vez mais uma pessoa melhor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Jesus nos
teus braços eu posso ter a luz, e seguindo os teus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, ó Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus nos dê a mão e nos ensina a amar.
dá vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer, pois no amargo das dores há atos que imploram socorro de quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. educar o próprio sentimento, Percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de um segundo que parece eterno. educar teus atos mais íntimos E faz o sorriso ter um gesto fraterno. E quando a intenção for algo mais que um simples desejo de trégua, entrega teu coração ao despertar do amor. E nessa direção encontra paz, na chance de ser para o outro tudo que o outro não consegue ser pra nós, pra nós. e diante do outro que me incomoda, sou chamado a agir de um jeito diferente, apesar da vontade de ficar distante. Ou então de ferir como quem se defende. É preciso notar que a outra face é bem mais que disfarce, bem mais que sofrer. E se as dores do outro refletem aquilo que faço, que fiz ou deixei de fazer. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. E onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha
minha casa, no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se tens fé, não te aflige a noite escura ao coração que a lágrima domina. Ele estende amorosa mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura, alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína. Acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão
Sei que está contigo. Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia neste mês de outubro o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Boa noite, queridos e queridas. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Envolvidos nas vibrações amorosas de Jesus, de Miguel, de Catuíde, das Irmãs Margaridas e por toda a espiritualidade amiga de nossa casa, vamos dar início à nossa reunião de sexta-feira. Meu nome é Mônica Lima, trabalhadora da Casa de Miguel. Mais uma vez, lembrando que aqui na descrição do vídeo vocês se encontram o link dos avisos, o link do jornal, os telefones e e-mail do atendimento fraterno, o roteiro da reunião, as músicas e o Padlet da evangelização infantil, ok? Mas aonde eu encontro essa descrição do vídeo? Quem está pelo computador tem uma setinha que fala assim, mostrar mais.
e no celular apenas uma setinha. É só clicar que vai aparecer a descrição do vídeo. Vamos ao roteiro da nossa reunião? A página de abertura será lida e comentada por Haroldo Dutra. Esse áudio é do programa 7 Minutos com Emmanuel e vocês se encontram no site do Portal Ser. E hoje é a última sexta-feira do mês de outubro, dia de palestra, dia de receber convidado. E o convidado de hoje é lá da Instituição Espírita Legionárias de Maria, localizada no Meier, na rua Rio Grande do Sul, 54. O nosso querido Rodrigo Azevedo trará o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos receber o Rodrigo com muito carinho, com muitas vibrações positivas e ficar atentos nas suas reflexões. Tenhamos uma boa noite, fiquem com Deus. Sete Minutos com Emmanuel. Episódio 57. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Comentário do livro Ceifa de Luz, intitulado Em torno da humildade. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Comenta o benfeitor. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores, por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhe erigem como sendo apoios de empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência, obviamente transferível. Os amigos são mutáveis, na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados
à vida de Deus, que a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Voltando ao mesmo versículo do episódio 56, Emmanuel nos brinda com preciosa reflexão em torno da humildade, salientando a grandeza e a complexidade da vida como traços da sabedoria divina, cujo poder ilimitado erigiu a criação infinita nas bases da ordem, da harmonia, da beleza, do equilíbrio e da interdependência. A humildade, reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, não é servidão. É, sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Talvez por essa razão tenha o benfeitor enfatizado nossa qualidade de usufrutuários dos bens e dons de Deus, realçando que a vida, o corpo, a saúde, a fortuna, a autoridade, as conquistas, a família, os amigos e até mesmo nossos adversários são dádivas temporárias em nossa jornada, subordinados à lei de renovação que nos preside os destinos. Os bens e as conquistas são substituídos e transferidos periodicamente, ao passo que os afetos e desafetos estão sujeitos à incessante troca de posições, segundo os princípios de aperfeiçoamento e evolução que operam em nossas vidas, promovendo permanentes vinculações e desvinculações entre as criaturas. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. A bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. A humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos, esquecer nossas preocupações e conversar com Jesus. Jesus, amado Mestre, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, procurando apreender um pouquinho mais dos Seus ensinamentos e tentando colocá-los em prática no nosso dia a dia, na nossa caminhada evolutiva. Que possamos
sob suas bênçãos, sermos envolvidos nas vibrações de paz, de amor, de harmonia. Que possamos estar com a mente e o coração abertos para o entendimento mais profundo da mensagem que será trazida pelo nosso companheiro Rodrigo Acevedo. E que em seu nome, Jesus, e em nome dos trabalhadores espirituais do Centro Espírita Miguel, sobretudo, em nome de Deus, possamos dar por iniciada a palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos com os companheiros do Centro Espírita Miguel, ainda que de forma virtual, mas com a certeza que muito em breve teremos a alegria de nos encontrarmos presencialmente. Está muito mais próximo hoje do que esteve ontem. Gostaríamos de agradecer à direção da casa pela oportunidade de trabalho, pois na condição de estagiários da vida nós sabemos que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é sempre nossa. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Na noite de hoje, leremos o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois será para eles o reino dos céus. Indagaram-lhes os seus apóstolos: Mestre, quem será o maior no reino dos céus? Jesus, chamando para si um menino, o pôs no meio deles e os disse: Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja pequeno, como esse menino. Aquele que quiser ser o maior, ser o primeiro no reino dos céus, seja o escravo e o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Então lhes propôs uma parábola. Todas as vezes que fordes convidado para uma festa, para uma boda, não buscais sentar nas primeiras cadeiras, pois poderá ocorrer de chegar na festa uma pessoa mais considerada que vós. E aí o dono da festa seja obrigado a te dizer: meu amigo, poderia ceder o lugar para este? E isto irá te constranger. Faça ao contrário. Sente-se nas últimas cadeiras, pois aí poderá ocorrer diferente. Aquele que te convidou te disser: meu amigo, venha um pouco mais para frente. E isto será para ti motivo de alegria e satisfação. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Todo aquele que se rebaixa será elevado. Os humilhados serão exaltados. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois será para eles o reino dos céus. Nós temos uma dificuldade muito grande de interpretarmos esta passagem evangélica, como muitas outras. Até porque muitos de nós utilizamos a expressão pobre de espírito com outro significado. Quando queremos definir uma pessoa que julgamos pouco inteligente, ou cujos valores nós não julgamos ser os mais adequados, nós dizemos: ele é um pobre de espírito. Mas, obviamente, Jesus não utilizou esta expressão com esse significado, pois disse ser para eles o reino dos céus. Então, Rodrigo, quem são os pobres de espíritos? São os humildes. E muitos de nós temos uma dificuldade muito grande com essa palavra humildade, pois julgamos ser sinônimo, ter o mesmo significado que fraqueza, fragilidade. Mas isto ocorre devido ao nosso orgulho. Letícia, minha filha mais nova, define o orgulho muito bem quando ela diz para mim: pai, você se acha. Antigamente, quando queríamos saber o significado de uma palavra, buscávamos no Aurélio. Hoje em dia, buscamos no Google. E ao indagar o significado da palavra orgulho, ele diz: prazer, satisfação com o valor próprio, com a própria honra. Ou como a Letícia melhor define, quando nós nos achamos. Todos nós queremos vencer. E ao verificarmos o significado da palavra vencer, Google nos diz que é obter vitória, triunfar, derrotar. E aí eu indago aos companheiros: nós precisamos obter vitória sobre o quê? Ou sobre quem? Triunfarmos sobre o quê? Ou sobre quem? Derrotarmos a quê? Ou a quem? Nesse ano de 2021, nós realizamos 3 estudos diferentes.
E nos 3 eu esbarrei com a questão 132 do Livro dos Espíritos. Agora compreendo que eu preciso entender o significado dessa questão, ainda que seja por osmose. Na questão 132, Kardec indaga aos benfeitores da humanidade por que precisamos encarnar, quer seja na Terra ou nos muitos globos do nosso universo infinito. E responde os benfeitores: a encarnação é o mecanismo que Deus tem para que o espírito alcance a perfeição. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas o nosso destino é a felicidade. E seremos felizes quando nos aproximarmos das leis do Senhor da vida, quando alcançarmos a perfeição. E para alcançarmos a perfeição, é necessário passarmos pelas experiências corpóreas, pelas encarnações. Então, eu indago dos amigos: nós precisamos obter vitória, triunfar, derrotar a quê ou a quem? No octódromo da evolução, nós precisamos derrotar o homem velho que ainda persiste em existir dentro de nós. Triunfarmos sobre as nossas imperfeições, obtermos vitória sobre as nossas dificuldades. E aí um instrumento, uma ferramenta, eu não gosto muito dessa expressão, mas uma arma que nós podemos utilizar é a humildade. Ao verificar o significado da palavra humildade, diz que é aquele que não é vaidoso, aquele que reconhece as próprias limitações. Aí impossível é não lembrarmos de Joana de Ângeles, que nos recomenda fazer uma autoanálise e um autoconhecimento. Porque se eu não buscar esta autoanálise, como é que eu irei reconhecer as minhas próprias limitações? E aí eu irei me comportar como aquele aluno que, quando não abre o livro de matemática, sequer sabe que tem dúvidas. E aí, quando chega na hora da prova, reprova. Para nós não ficarmos reprovados nesse grande exame chamado reencarnação, que nós busquemos, sem vaidade, reconhecer as nossas próprias limitações. Mas, Rodrigo, o ser humano se orgulha de quê? Nós nos orgulhamos absolutamente de tudo. Atualmente, nos orgulhamos do número de seguidores que temos no TikTok, no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Mas nos orgulhamos também da nossa aparência física, para os que são bonitos, desse mal eu não morro. Nos orgulhamos da posição social que ocupamos, da quantidade de recursos que temos investido na XP, da habilidade para isto ou para aquilo. E no passado, orgulhávamos até mesmo do nome de nossa família. No livro A Tragédia de Santa Maria, Antônio Maria de Barbedo era um homem muito orgulhoso do nome de sua família, pois seus títulos foram dados aos seus antepassados pela própria família real portuguesa. Ao nascimento de sua filha Esmeralda, sua esposa desencarnou. E ele ficou muito enfraquecido, chegou a adoecer. Então é chamado o médico da época, Adolfo Bezerra de Menezes, que passou a cuidar não só de Antônio Maria de Barbedo, mas como de sua filha Esmeralda, ganhando-lhe amizade ao ponto de ser chamado para ser padrinho de Esmeralda. Naquela época, o título de padrinho tinha um significado até muito maior do que tem hoje. Quando Esmeralda estava mais ou menos com 7, 8 anos de idade, Barbedo resolve levá-la para estudar na Europa, pois estava muito incomodado. Sua filha gostava de brincar com os filhos de seus escravos cativos. Muitas vezes era buscada dentro das próprias senzalas brincando com as crianças africanas. E como ele poderia permitir ela crescer-se e educar-se com aqueles que julgava serem seres inferiores? Então ele leva Esmeralda para Portugal. E lá permanece com ela alguns anos até que ela se adapte à nova família. Ela só retornaria ao Brasil com o fim de seus estudos. Então ele retorna para o Rio de Janeiro, para a cidade de X, para a fazenda de Santa Maria. Mas a ausência da filha lhe trouxe uma grande angústia, uma ansiedade. Bezerra de Menezes chegou a recomendá-lo que ele tentasse refazer a sua vida, um novo matrimônio, talvez. Mas Antônio Maria, julgando ser o senhor da verdade absoluta, disse que não. Passaria a viver exclusivamente para Esmeralda. E a ausência da filha estava lhe causando uma grande angústia. Então ele resolve fazer uma excursão de recreação pelo Nordeste brasileiro. E em Pernambuco ele conhece a garçonete Severina, que trabalhava na pousada de sua família. E ela encantou-se por ele. Severina tinha uma filha chamada Ana Maria, que estava muito doente.
E ela descobre que Antônio Maria de Barbedo era médico e utiliza-se a doença da filha para aproximar-se. Ele compadeceu-se da menina, pois Ana Maria tinha a mesma idade de Esmeralda, e não só a consulta, como arca com todos os custos de seu tratamento. E permanece em Pernambuco por mais 2 ou 3 meses. E quando retorna para o Rio de Janeiro, para a cidade X, para a fazenda de Santa Maria, traz consigo Severina e Ana Maria. Mas, embora relacionar-se amorosamente com Severina, esta não veio na condição de sua namorada, de sua companheira ou de sua esposa. Veio na condição de governanta de sua fazenda. Pois Antônio Maria não julgava ser ela digna de carregar o nome de sua família. Pois ela não tinha tido a oportunidade de estudar. Havia sido mãe solteira e todos os preconceitos da época. Um pouco antes do retorno de Esmeralda, o jovem advogado Bentinho passou a frequentar a fazenda de Santa Maria. Ele havia conhecido Esmeralda na Europa e apaixonado-se por ela. Queria ganhar-lhe a confiança de Antônio Maria de Barbedo. Ocorre que Severina e Ana Maria passaram a acreditar que ele estava ali frequentando a fazenda para cortejar Ana Maria. Mas com a chegada de Esmeralda, esse declara-se para Antônio Maria de Barbedo e casa-se com Esmeralda. O que gerou uma grande raiva, uma grande inveja em Severina e Ana Maria. Severina atribuía a escolha de Bentinho pelo fato de não ser casada com Antônio Maria de Barbedo e sua filha carregar seu nome. Então elas passam a planejar uma vingança. Uma rede de intrigas com cartas anônimas que jogava Bentinho contra o sogro Antônio Maria de Barbedo. Ocorre que Esmeralda ficou sabendo da autoria das cartas por uma de suas escravas de confiança. E quando Severina e Ana Maria descobriram que ela sabia da autoria, a mataram pelo estrangulamento. E fizeram com que a culpa caísse sobre o marido. E Bentinho termina aquela encarnação no cárcere. Mais uma vez, Antônio Maria de Barbedo estava derrotado, destruído, tal qual na morte da esposa. E em uma de suas muitas conversas com Bezerra de Menezes, ele diz: meu amigo, eu estou sendo punido pelo mais alto. No passado, eu levei o homem a um tronco, ao pelourinho, pois esse estava desanimado para o trabalho. Sua filha havia se suicidado. Eu havia vendido aquela menina de 15 anos de idade para outro senhor. E ela, temendo separar-se de seus pais, matou-se. E eu não reconheci para aquele homem o direito de chorar por sua filha. No livro Há 2000 anos, o orgulhoso senador Públio Lentulus fora mandado a serviço do Império Romano para a região da Judéia. Ele e Lívia, sua esposa, acreditaram que a mudança iria fazer bem para a família, pois a sua filha Flávia estava muito doente e poderia ser que os ares do Oriente lhe fizessem bem. Mas, ao contrário, Flávia só piorava. Lívia conheceu os milagres do profeta de Nazaré através da escrava Ana, que era cristã. Então ela passa a pedir, a suplicar, a implorar para Públio Lentulus que vá buscar Jesus. Públio Lentulus, como era um esposo muito apaixonado e como Flávia só piorava, ele acaba cedendo aos pedidos da esposa. Mas diz para ela: Lívia, não é conveniente que os populares me vejam indo buscar o homem do povo. Não poderei ir durante o dia. Irei esperar o cair da tarde ou anoitecer. E assim ele fez. Ao cair da tarde, ele dirigiu-se para o lago de Cafarnaum. E ali sentou-se em uma pedra. Fechou os olhos e começou a meditar. Até que ele sente a presença, o magnetismo de um ser angelical. E instintivamente estava de joelhos ao pé do mestre. E Jesus então lhe indaga: senador, por que não vieste me buscar à luz do dia? Ou você renuncia ao seu orgulho agora, ou terá que arcar com as consequências. E Públio Lentulus permanece ali com Jesus um tempo. Quando retornava para casa, quando a noite já vinha alta, ele estava confundido. Será que é tudo aquilo que havia ocorrido de fato acontecera ou foi um sonho? O fato é que ao chegar em sua casa a atmosfera era outra. A casa estava repleta de alegrias. Flávia havia melhorado. E Lívia e a escrava Ana atribuíam aquela melhora a mais um milagre do profeta de Nazaré. Mas ele, ferido em seu orgulho de senador romano, diz que não, foi fruto do acaso. E como Jesus o havia advertido, ele teria que arcar com as consequências.
No dia fatídico para a humanidade em que o mestre iria ser crucificado, Lívia, vestindo roupas plebeias, dirigiu seu palácio governamental e pediu para o chefe da guarda que fosse chamar o governador Pilatos. Este, então, a acomodou no gabinete particular de Pilatos, onde ele costumava receber suas amantes. Fúvia Lentus, a esposa do tio de Públio Lentus, que era amante de Pilatos, e sabia que este cortejava a Lívia, quando viu a cena, correu para chamar o Públio Lentus. E ficaram de uma varanda a observar por uma janela que dava para a porta do gabinete do governador, quando Públio Lentus vê a sua esposa saindo apressadamente. E ele passou a acreditar que Lívia o havia traído com Pilatos. A partir daquele momento, sua vida mudou completamente. Ele passou a tratar Lívia como se fosse sua escrava, que só permanecia em sua casa unicamente para cuidar de sua filha Flávia, mas com detalhe, sem sequer poder participar de sua educação. E este fato durou muitas décadas. Somente décadas depois, quando ele ia ser condecorado, premiado pelo Império Romano pelos bons trabalhos prestados durante décadas como senador, ele resolve pedir perdão a Lívia. No momento da premiação, ele iria pedir perdão. Só que na noite anterior, ela é capturada nas catacumbas junto aos cristãos. E no dia da premiação, na manhã da premiação, ela é levada ao circo romano e desencarna na mandíbula das feras africanas. Públio Lentus não teve tempo de pedir perdão para Lívia. Alguns anos depois, ele é mandado a serviço do Império Romano para a região de Jerusalém, para combater os judeus revoltosos. E ali acaba capturado e caindo na mão de um grande adversário chamado André de Joras, que o cega. Somente um pouco antes de desencarnar na tragédia de Pompeia em 79, ele ouve da boca da escrava Ana que a senhora Lívia fora a única que tentou impedir a crucificação do mestre. A literatura espírita nos mostra que nós não temos motivo algum para nos orgulharmos de nada. Que na balança divina, nós todos temos o mesmo peso, distinguindo-nos apenas pelas nossas próprias virtudes. Somos irmãos com o dever de mútuo auxílio. E aquele que encontra-se hoje na condição de CEO de um grande conglomerado econômico no Vale do Silício, eu e o irmão que momentaneamente encontra-se na situação de rua, na Avenida Presidente Vargas da nossa cidade, somos todos filhos do mesmo Criador, vivenciando experiências momentaneamente diferentes para o nosso próprio progresso. Pois Deus não pune ninguém, Deus educa. E sem sombra de dúvidas, a riqueza é uma das provas mais difíceis que há. Mas não é o Rodrigo que está dizendo, foi a Condessa Paula no livro O Céu e o Inferno. Mas a cegueira e a pobreza também trazem os seus ensinamentos. E aí o Evangelho nos recomenda, todas as vezes que fordes assistir a um irmão vosso, que esteja momentaneamente em situação socioeconômica, financeira mais difícil que a vossa, o faça sem afetação, de forma humilde, que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Pois volto a dizer, a literatura espírita nos mostra que nós não temos motivo algum para nos orgulharmos de nada. Pois o mesmo orgulhoso senador Públio Lentus, em sua encarnação posterior, narrada no livro 50 anos depois, sequer a liberdade tinha como escravo na história. Um dos fatores mais perigosos para o ser humano cair na armadilha do orgulho é a inteligência intelectual. Blandina, no livro Entre a Terra e o Céu, nos diz que a megalomania intelectual faz com que muitos acreditem que as coisas do mais alto sejam pieguices, sejam boas para os homens simples. Como admitir algo superior a eles? E que nós sequer temos a condição de compreender ainda que é Deus. E aí, o Evangelho nos diz: a natureza do instrumento não indica o trabalho a ser realizado?
Quando o jardineiro entrega para o seu ajudante uma pá, não é para ele cavar a terra? E o que dizer quando esse ajudante pega essa pá para ferir o seu patrão? É um ato horrível. Da mesma forma, é horrível todas as vezes que o ser humano usa a sua inteligência para negar a existência de Deus, ou então a sua ação providencial sobre as coisas desse mundo. Porque muitos dizem, não, tudo bem, Deus existe, mas as coisas aqui da terra cuidamos nós mesmos, como o pessoal diz por aí, é nós. O Evangelho nos diz, não vos envaideceis da vossa inteligência, pois ela é muito limitada. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, há muita morada na casa do meu Pai. E nos ensina que temos 5 tipos de mundos diferentes. Os mundos primitivos, de provas e expiação, de regeneração, os felizes e os celestes. Os primitivos seriam uma espécie de berçário da humanidade. O provas e expiação, o maternal, a pré-escola. O regeneração, ensino fundamental. Os felizes, ensino médio. E os celestes, ensino superior. Nós estamos saindo da pré-escola, indo para o ensino fundamental. E o aluno, por mais inteligente que seja na pré-escola, não tem o mesmo conhecimento de um aluno do ensino superior. Uma das criaturas mais inteligentes que já pisaram no planeta Terra nos disse, só sei que nada sei, Sócrates. Então, Rodrigo, a inteligência é um dos fatores mais perigosos para que o ser humano caia na armadilha do orgulho. Mas você também me disse que a posição social, a habilidade para isto ou para aquilo, a quantidade de recursos financeiros, a quantidade de seguidores no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no passado, o nome da família. Mas surpreendam-se, até o trabalho com o Cristo na seara do bem, o ser humano consegue se orgulhar. Um dos fatores mais delicados para as casas espíritas é lidar com o orgulho e a vaidade de seus integrantes. Mas não é o Rodrigo que está dizendo isso, pois o Rodrigo tem muito pouco tempo de doutrina, apenas 13 anos. Nunca participei da mesa mediúnica ou aplicando passes. A única coisa que faço é falar aos amigos. Mas no livro Aconteceu na Casa Espírita, Júlio César comandava um verdadeiro exército de criaturas infelizes que planejavam atacar e destruir uma determinada casa espírita. Iriam se infiltrar pelas rachaduras das imperfeições de seus integrantes. E um de seus assalariados passou a atacar a médium passista Maria Souza, fazendo-a acreditar ser uma grande médium de cura. E vamos vê-la falando aos dirigentes da casa. Vocês não desconhecem a minha produção mediúnica. Meus mentores me disseram que eu tenho uma grande tarefa aqui na Terra. Uma grande tarefa nesta casa. Implantar o serviço de cirurgia espiritual. Já andei verificando. Ficaremos bem acomodados na sala Allan Kardec. Meus guias me disseram que muito em breve estaremos recebendo mensagens e receitas do próprio codificador. Diga-se de passagem que da última encarnação sequer médico fora Kardec. Então, até o trabalho com Cristo na seara do bem, o ser humano consegue se orgulhar. Até o início do ano passado, todos nós acreditávamos estar na direção absoluta deste grande carro chamado encarnação. Eu gosto muito de usar essa metáfora, né? Quando nós estamos para encarnar, nós entramos no carro. E aí percorremos esta estrada, fazemos esta viagem. E no final dessa estrada, nós abrimos a porta, o carro fica e nós vamos embora. E nós acreditávamos estar na direção absoluta desse carro. Eu mesmo era um que adorava programar os meus domingos. No domingo que vem, irei levar as meninas para o teatro, para o museu, para a praia, para a casa dos meus pais ou do meu sogro. A Nívia até brincava comigo, você gosta de programar. E aí, de repente, algo invisível veio mudar a vida de todo o planeta Terra. Desde a vinda do Consolador, a partir de 1857, nós temos a informação que a Terra vive um momento de transição planetária. Para ser mais específico, no capítulo 1, há um texto que data de 1861.
se minha matemática não me trai, há 160 anos, que diz que a Terra deixaria de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. Mas de lá para cá, nós já tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial com o Holocausto, a Guerra Fria, e atualmente vivemos o momento que vivemos. E hoje, ao olharmos a situação socioeconômica, política do mundo, nós nos perguntamos, mas será que realmente estamos indo para um mundo melhor de regeneração? E aí eu me permito trazer para os amigos uma experiência muito particular. Quando as minhas filhas, Júlia e Letícia, estavam na época de alfabetização, quando chegava mais ou menos em julho, eu e a Nívia, que somos muito ansiosos, ficávamos nos perguntando, mas será que elas realmente vão aprender a ler? E aí eu lembro o que nos disse a professora da Letícia, tia Verinha, quando a Nívia foi falar com ela. Falou, mãe, isto é igual fazer um bolo. Aquele que não sabe fazer, quando vê os ingredientes em cima da pia, não consegue imaginá-lo. E nós temos que ter esta humildade de reconhecermos que nós não estamos no leme desse processo de transição planetária. E da mesma forma que a Letícia não foi a primeira aluna que a tia Verinha alfabetizou, e ela tinha o pleno domínio do processo de alfabetização, aquele que está no comando desse processo de transição planetária, que é o Mestre Jesus, tem o pleno domínio desse processo. E nos cabe apenas pegar o remo. Mas, Rodrigo, como é que eu pego o remo? Sendo humilde, não sendo vaidoso, reconhecendo as próprias limitações, derrotando no octódromo da evolução o homem velho que ainda persiste em existir dentro de nós. Porque no momento em que eu me tornar um cidadão de um mundo de regeneração, eu estarei colaborando com o Mestre para levar esta grande embarcação chamada Planeta Terra para as águas mais tranquilas do mundo de regeneração. Muitos dos companheiros, às vezes, me dizem, Rodrigo, eu tenho uma dificuldade muito grande de mudar de opinião. Como eu poderei fazer isto agora, se há 30 anos eu defendo o contrário? E aí eu lembro do nosso querido Raul Seixas, que nos disse, eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu vou lhe dizer tudo aquilo que eu lhe disse antes. Nós precisamos apertar o F5 e atualizar. E sabe por que nós precisamos mudar e mudaremos muito ainda de opinião? Porque nós não fomos ontem como não somos hoje, senhores da verdade absoluta. Imutável no universo somente Deus e suas leis. O espírito e a matéria respeitam a lei do progresso e nós precisaremos mudar muitas vezes ainda de opinião, apertando o F5. Para encerrarmos, traremos um pensamento de Einstein. Einstein nos disse, não tente se tornar uma pessoa de sucesso, tente se tornar uma pessoa de valor. No mesmo sentido, o filósofo Mário Sérgio Cortella, num vídeo que tem 5 minutos, disponível para todos nós no YouTube, em que ele fala sobre a felicidade, ele nos diz algo parecido, dizendo, olha, não tente se tornar uma pessoa famosa, tente se tornar uma pessoa importante. E aí Cortella nos explica quando nós somos importantes. Nós somos importantes quando os outros nos importam para dentro deles. Quando fazemos a diferença na vida do outro, com os instrumentos concedidos pelo Senhor da vida. Quer seja a inteligência, a posição social, a quantidade de recursos financeiros, a habilidade para isto ou para aquilo. Mas sem afetação, de forma humilde, até porque todas as vezes que eu colaboro para o progresso do outro, para o progresso da coletividade, eu estarei colaborando para o meu próprio progresso. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando, que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de terem me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todos. E eu aproveito esta oportunidade para desejar a todos os companheiros do Centro Espírita Miguel e todos que estão nos assistindo pela internet nesse momento, um ótimo final de 2021. Um Feliz Natal, um bom Réveillon.
e que nós possamos ter um ano de 2022 de muito trabalho. Pois como nos ensinou o Mestre, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Que nós possamos ter muito trabalho em nossa jornada evolutiva, para finalmente conseguirmos derrotar o homem velho que ainda persiste em existir dentro de nós. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de trabalho à direção do Centro Espírita Miguel e desejo a todos um feliz 2022. Muito obrigado. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, tua voz com um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos. que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. bem-aventurados sois vós, os que perdoam. bem-aventurados sois vós, os que choram. que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Vamos todos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, aos trabalhadores do Centro Espírita Miguel pela noite de hoje, pela oportunidade que estamos aqui tendo de estudarmos, de aprendermos o Evangelho do Mestre, o manual de conduta para todos os seres do planeta Terra. Que nós possamos ter uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, e que na próxima sexta-feira possamos estar aqui novamente juntos. Que assim seja, graças a Deus. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés pra lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder começar. Por isso peço em oração que ilumine
gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, benção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu